minha senhora, meus senhores, dando prosseguimento ao nosso ciclo Sociedade e Espiritualidade, nós vamos ouvir hoje o professor Clodomir Andrade, que vai nos falar sobre o budismo, a estética do despertar na tradição budista. Professor Clodomir Andrade, que aqui está, que parece um galã de cinema, é um monge, não é um monge, mas é um profundo conhecedor de todos os caminhos do budismo, e tenho certeza de que, embora sejam caminhos misteriosos, como ele próprio admite, eu acho, nós vamos ter uma conferência muito profunda, em que cada um de nós poderá se ver ou ver o outro, se ver a si mesmo ou ver o outro, que é um pouco a tradição budista, né? Bom, o professor Clodomir Andrade é doutor em Ciências da Religião e possui formação na área de filosofia. Dedica-se ao estudo das tradições da imanência, tanto no Oriente, budismo, hinduísmo e daoísmo, quanto no Ocidente, pré-socráticos, estoicismo, Spinoza e Nietzsche, além das relações entre poesia e religião. É professor do programa de pós-graduação em Ciências da Religião, do Departamento de Ciência de Religião da Universidade de Juiz de Fora, Federal de Juiz de Fora, e atualmente coordena o grupo de estudos Renatura, grupo de estudos sobre religião e natureza, e desenvolve a pesquisa, aspas, a morte de Deus e o nascimento da natureza, fecha aspas, onde tenta refletir acerca da possibilidade de superação do niilismo a partir das traduções naturalistas da imanência. Nós vamos ouvir o professor Clodomir Andrade, e eu vou anotando aqui o que eu acho que depois poderei fazer, mas eu estou realmente numa enrascada, porque o assunto é muito difícil, muito profundo. Então, com a palavra, o professor Clodomir Andrade. Antes de mais nada, meu boa tarde. É uma honra, acho que merecida, estar aqui nesse ninho de imortais. E eu espero estar à altura desse belo sutra. Vocês sabem que na Índia, na tradição hindu e budista, tem uma palavra chamada sutra. Essa palavra ela é cognata do latim sutura, um fio, né? Um fio que amarra. E eu hoje tive o privilégio de ser conduzido para uma excursão aqui pela academia, e ao olhar aqueles homens e aquelas mulheres que compuseram essa história de beleza, de reflexão, de verdade, de contribuição para o saber, é, de fato, num momento tão difícil da nossa vida republicana, saber que ainda há, no nosso país, um núcleo, uma sutura, o fio de uma tapeçaria tão bela e tão nobre. Espera-se, então, que esse tipo de momento aqui, esse tipo de reflexão, é uma modesta contribuição que eu gostaria de dar a esse verdadeiro tesouro nacional que nós temos. Eu hoje tive a oportunidade de conviver por breves momentos com grandes ídolos. Então, é uma situação realmente, para mim, emocionante e, num certo sentido, constrangedora, porque, de fato, ao olhar para essa pleiade de notórios mestres e mestras do conhecimento, me apresentar aqui para vocês para falar um pouco de uma tradição que eu estou um pouco familiarizado, mas que, antes de tudo, pode ser compreendida também como um esforço de entabular um diálogo civilizacional com um mundo tão fragmentado, né? Nós estamos passando, não só no Brasil, mas também, nesse momento, a humanidade está passando por um momento extremamente dramático do ponto de vista de fronteiras se fechando, de muros
que pretendem se construir entre os povos, quando talvez esticar a mão para o outro, acolher o outro, e essa me parece uma das contribuições mais importantes desse ciclo que o professor Cícero Sandroni está organizando. Esse tipo de evento, eu acho que nos ajuda muito a entender o outro, a olhar para o outro e tentar compreender não só o outro, mas também a nós próprios, já que o espelho do outro é uma excelente condição de possibilidade e de oportunidade para que nós nos conheçamos também um pouco melhor. Nesse sentido, então, eu gostaria, antes de mais nada, agradecer o gentil convite que a Academia me fez, na figura do seu coordenador desse evento, o professor Cícero Sandroni. Agradecer também a doutora Marta, que me recebeu de forma muito gentil, e dizer para vocês que o que eu pretendo fazer hoje aqui é, antes de mais nada, tentar fazer uma ponte entre a experiência religiosa e a experiência estética. Em que sentido? No sentido de que, para nós tendemos a ter uma visão da experiência religiosa e, do ponto de vista de uma certa fenomenologia da experiência mística, como sendo ainda aquela visão romântica, novecentista, da experiência religiosa como sendo um êxtase, né? Aquele êxtase, e então, né, as pessoas têm aquelas visões e têm aquelas sensações metafísicas e transcendentais. Na realidade, o esforço da minha reflexão é, antes de mais nada, aproximar essa experiência da mística, essa experiência de uma certa serenidade, de um certo olhar para uma certa natureza da realidade, de forma conjuminada com a experiência estética. Então, mais do que um êxtase, ou do que um êxtase, né, qualquer tipo de diluição edulcorante, novoairista da experiência religiosa, eu gostaria de tentar aqui aproximar a experiência religiosa da experiência estética. Então, mais do que de um êxtase ou de um êxtase, uma estésis. Estésis no seu sentido lato grego, tanto enquanto uma teoria da sensibilidade, ou seja, tanto enquanto forma com que nós nos relacionamos com o mundo sensível, mas também no seu sentido, vamos dizer assim, mais estrito, né? Tanto no sentido burkeniano ou baumgarteniano, enquanto também uma possibilidade de se usufruir de uma experiência de beleza e de um deleite. Nesse sentido, eu gostaria que vocês me perdoassem, eu vou ler aqui um pequeno texto que eu produzi para esse evento. Eu espero que vocês gostem e, naturalmente, estou aberto a qualquer tipo de posterior esclarecimento e convidar também a todos aqueles interessados para que nos visitem lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, onde nós temos um importante centro, talvez o principal centro de estudos da religião no Brasil e talvez da América Latina, para que vocês tenham, então, a chance de, caso queiram aprofundar mais qualquer das grandes tradições sapienciais da humanidade, do ponto de vista da religiosidade, vocês, então, por gentileza, sintam-se convidados e estejam bem-vindos para nos visitar lá na UFJF. Então, vou começar a ler aqui, pedindo a vocês um pouco de paciência. Bom, em dois dos mais importantes textos da tradição budista, o Saddharma Pundarika Sutra e o Alagadapama Sutra, o Buda afirma que ele desenvolvera várias estratégias metodológicas de encaminhamento soteriológico para responder às diferentes naturezas de cada tipo de buscador espiritual. Tem uma palavrinha que é importante no budismo que se chama upaya. A palavra upaya ela é muito rica e ela é composta por um prefixo preposicional upa e o verbo i. Uma tradução extremamente parecida com o grego se dá na palavra método. A palavra método, que, como nós sabemos, pode ser decomposta em meta e rodos, ou seja, rodos, um caminho, uma via, meta, além. Ou seja, em método na verdade, uma forma de se abordar, é um caminho que nós percorremos para chegar a uma certa finalidade. A palavra upaya, então, possui exatamente esse matiz semântico e ela é muito importante em todas as tradições budistas. O Buda, como um pedagogo extremamente sensível, ele acreditava que todo e qualquer ensinamento ele deve ser dado de forma absolutamente customizada, ou seja, a pretensão de uma certa universalidade, a uma certa visão privilegiada e um acesso exclusivo a uma certa suposta verdade, para o Buda não fazia sentido, já que as diferentes heranças culturais, espirituais, kármicas também, de outras vidas,
de acordo com Buda, elas fazem com que cada um de nós sejamos um aglomerado de elementos e que, por sermos aglomerados de elementos, precisamos de uma metodologia soteriológica, isso é, de um caminho espiritual absolutamente único. Por sermos únicos, cada um de nós, então, demanda uma via espiritual única. Tendo, então, uma preocupação com uma certa paideia espiritual, o Buda vai procurar, então, explicitar cada uma dessas metodologias soteriológicas, customizando-as aos seus ouvintes. Então, eu vou citar aqui 2 famosos sutras da tradição, para que depois a gente possa refletir um pouco mais de cuidado acerca dessas soteriologias. Bom, a citação do Saddharma Pundarika Sutra é a seguinte: Evan Maya Shrutam, assim eu ouvi. É como começa todo o texto budista, já que Ananda, aquele que recita esse texto, ele coloca esse prefixo para que nós saibamos que é a palavra do Buda, é Buddha Vachana, ou seja, essa palavra veio da boca do Buda. Naquela época, aquela vez, o mestre Bhagavan, o Buda, desejando reafirmar sua posição, falou em versos, dizendo: ouça bem, Shariputra, o Dharma alcançado pelos Budas é exposto aos seres humanos através do poder de inúmeros expedientes. Os pensamentos nas mentes dos seres vivos, os vários caminhos que eles trilharam, a natureza dos seus variados desejos, os seus karmas, bons e maus, oriundos de vidas passadas, o Buda os conhece completamente. Usando situações, analogias, conceitos e expedientes, eu causo a alegria dos seres. Eu posso falar através dos sutras, de gathas, de poesia, ou de acontecimentos passados, iti-vartakam, de histórias de nascimentos, jatakam, de maravilhas, adbhutam, de raciocínios causais, nidana, e de canções. É interessante, o budismo é uma tradição muito plástica, e toda vez que o budismo se espraia e se espraiou da sua esfera cultural originária, o norte da Índia, por volta do século VI, antes da Era Comum, antes de Cristo, o budismo, então, como quase toda grande tradição religiosa, ele se viu obrigado a uma negociação ideológica para as condições societárias para as quais ele se dirigia. É muito comum, quando nós tentamos analisar o budismo do ponto de vista histórico, essa expansão geográfica e cultural, porque, ao chegar, por exemplo, na China, o budismo se aproximou muito da tradição daoísta. Ao chegar no Japão, o budismo se aproximou muito da tradição originária, autóctone japonesa, né, dos kami, daquela religião shintoísta. E assim sucessivamente. Por toda a sociedade onde o pensamento budista penetrou, ele se viu obrigado, então, a uma negociação ideológica no sentido de agregar aqueles elementos constitutivos dessa certa sociedade para que ele se tornasse não só mais palatável, como também mais compreensível do ponto de vista dos seus ouvintes. Não foi nada absolutamente diferente do que ocorreu, por exemplo, com o cristianismo, que, na sua gênese, se viu obrigado a recorrer à filosofia grega, não só para elucidar e explicitar os seus postulados, mas também para se diferenciar daquela gama de religiões iniciáticas que vicejavam no Império Romano por volta do século I da Era Comum. Então, o que nós temos aqui, na verdade, é um conjunto de estratégias espirituais que foram desenvolvidos pelo Buda, que, ao formar uma certa comunidade monástica, a Sangha, teve a oportunidade, então, de, mais uma vez, explicitar o Dharma. Buda, Dharma e Sangha. O Buda, o Bhagavan, o mestre, um homem como todos nós, que não é um Deus, é um homem que, através de uma série de práticas espirituais e através também de uma certa necessidade kármica, se transformou no grande veiculador desse budismo que nós conhecemos. Então, o Buda, o Dharma e o Sangha, eles vão ser, na verdade, as 3 joias do budismo. E essas 3 joias eles são recitadas diuturnamente por todos os aderentes do budismo numa singela invocação que é mais ou menos o seguinte. Eu vou recitar em sânscrito, vocês, por favor, me perdoem a voz. É assim, ó. Buddham sharanam gacchami, Dhamman sharanam gacchami, Sangham sharanam gacchami. Eu tomo refúgio no Buda, eu tomo refúgio no Dharma e eu tomo refúgio na Sangha, na comunidade.
Então, essas 3 joias do budismo, chamada Triratna, perfazem não só o perímetro da nossa reflexão hoje, mas perfazem também a totalidade do escopo sobre o qual a tradição budista criou e enriqueceu a própria tradição indiana filosófica, de onde ele emana originariamente. Então, eu gostaria de ler mais um pouquinho aqui e ir parando e comentando algumas coisas ao longo do texto. Bom, a recepção acadêmica ocidental do budismo, ela vai, num certo sentido, então, privilegiar uma certa dimensão intelectual que não causa espécie a nós, não nos causa estranheza, já que, devido a alguns preconceitos iluministas, racionalistas nossos, a tradição acadêmica ocidental prefere olhar para um certo budismo, um budismo mais intelectualizado, um budismo que pode ser compreendido mais na nossa formação racionalista, dialógica, eurocêntrica. Só que, ao fazer isso, a academia ocidental ela deixa de olhar, obnubila, deixa um pouco sob nuvens, uma importante riqueza da tradição budista, que é também a sua dimensão de propagação cultural e estética. E é exatamente pensando um pouco nessa dimensão mais estética do budismo, enquanto forma de encaminhamento espiritual, que eu gostaria de continuar essa reflexão aqui. Bom, o budismo ele se assenta sobre alguns pilares, como toda a tradição. E é comum, em todos os sutras, o Buda reafirmar a todo instante que ele não está muito interessado em especulação metafísica. O Buda não estaria muito interessado também em explicitar conteúdos cognitivos extremamente sofisticados. O Buda várias vezes vai dizer que o budismo objetiva uma coisa somente: a superação da condição dolorosa da existência humana. Essa é uma pedra de toque que Bhagavan, que o mestre, ele diuturnamente falava e recordava aos seus discípulos. Então, o budismo ele vai possuir um pilar, uma pilastra incontornável, que é a consciência aguda da nossa condição existencial de sofrimento. O Buda vai um pouco além e não deixa de ser compreensível o fato do budismo ser compreendido a partir de uma perspectiva de uma certa melancolia. O Buda vai dizer o seguinte: a existência é basicamente sofrimento. Mesmo quando nós estamos alegres, a sombra do sofrimento paira sobre nós. Por quê? Porque quando nós estamos felizes, nós queremos perpetuar essa situação existencial. Vamos sofrer porque as condições de possibilidade que ensejaram esse momento vão se transformar. Em se transformando, essa condição, então, ela vai ser dolorida. Nós queremos nos aproximar daquilo que nós amamos e nos afastar daquilo que nós detestamos. Dor. Então, o budismo vai dizer o seguinte: existe uma verdade no budismo que se chama a consciência da dor. Mas, na verdade, é uma má notícia, só que seguem algumas boas notícias. O Buda vai dizer também que é fundamental, então, que nós saibamos e tenhamos consciência da origem da dor. E o Buda vai detectar no nosso desejo, a palavra que ele usa é uma palavra bonita, chama-se tanha, a sede. O Buda vai dizer, então, que nós temos sede de fenômeno. Essa sede fenomênica, essa sede de sensibilidade, então, vai ser, num certo sentido, o grande óbice que vai nos levar a essa condição dolorosa. Desejamos o que não temos e o que não somos. Quando não conseguimos aquilo que desejamos, sofremos. Então, a primeira grande verdade do budismo: existe a dor. Segunda grande verdade do budismo: existe uma origem para essa dor. Terceira grande verdade do budismo: existe a condição de possibilidade de superar essa dor. As boas notícias começam então. E, finalmente, o Buda mapeou um caminho que nos permite, então, a superação dessa dor existencial. Esse caminho se chama o nobre óctuplo caminho, ou seja, é um caminho de 8 práticas elaboradas pelo Buda, que, como sendo uma espécie de cartógrafo espiritual, conseguiu, então, reunir os elementos que ele considerava mais eficazes na tentativa de superar essa dor existencial. Eu gostaria de me dedicar hoje a explorar o primeiro desses passos do nobre óctuplo caminho. Esses passos, essas 8 práticas espirituais que o Buda recomenda, são a visão correta, a fala correta, a compreensão correta, o esforço correto, a meditação correta, o modo de vida correto e mais outros. Eu gostaria de falar um pouco hoje só do olhar.
Eu queria, então, agora desenvolver uma certa pedagogia do olhar, um cuidado com a mirada e, nesse sentido, compreender o olhar como sendo a possibilidade de nós adestrarmos e moderarmos a nossa relação com o mundo da sensibilidade. Nesse sentido, então, eu gostaria de ler mais um pouquinho aqui com vocês algumas coisas. Eu vou contar uma história agora, uma história que é uma história interessante, que aconteceu com o Buda, e ela acho que nos ensina, talvez, a compreender um pouco mais essa questão do olhar. Me ensine o Dharma, Sugata. Sugata era um apelido do Buda, o bem-vindo. Me ensine o Dharma, ou seja, me ensine a doutrina, Sugata. É difícil compreender as coisas. Me ensine o Dharma para o meu bem e minha felicidade permanente. Quem falou essas palavras foi Barrya. Barrya estava sendo inconveniente. Era a terceira vez que ele importunava o Buda, o Sugata, com insistentes pedidos de esclarecimento. Era a hora do almoço e o Buda estava em plena ronda de mendicância. O Buda, então, todo dia ele saía meio-dia para mendigar o seu alimento. Ele recebia um pouco de alimento, então fazia um pequeno discurso para agradecer o seu benfeitor. Como se já não fosse difícil mendigar o alimento e agradecer a dádiva com um pequeno discurso, Barrya estava azucrinando o Buda justamente na hora de sua única refeição diária. Compreende-se, porém, a sofreguidão de Barrya. Ele estava viajando há meses e meses em busca do Buda, desde que ele havia tido uma revelação de que a sua realização espiritual era medíocre e que os estados meditativos que ele alcançara, ao contrário do que ele próprio acreditava, eram absolutamente comuns. O porta-voz da revelação havia sido uma generosa deidade que, ao ler a mente do soberbo Barrya, lhe instruíra a procurar o Buda. Naquela época, o Buda estava vivendo em Savatthi, Shravati, uma cidade no norte da Índia. Ora, Barrya se encontrava à beira-mar, muito, muito longe do Buda. Contudo, imbuído da mais alta determinação e animado com a possibilidade de ouvir a palavra da própria boca do Buda, um ensinamento específico para a sua condição existencial e para as suas próprias mazelas psicofísicas, ele cruzou metade da Índia para se jogar aos pés do Buda. Depois de uma enorme e cansativa viagem, finalmente ao encontrar o Tathagata, o Buda, Barrya imediatamente lhe implorou por ensinamentos. O momento, contudo, como vimos, não era o melhor. Bem na hora da refeição, da única refeição diária do Buda. Porém, provavelmente devido à insistência daquele e à capacidade clarividente do Buda em ver o destino de Barrya, depois de admoestá-lo gentilmente dizendo que o momento e a situação não eram propícios nem adequados, o Buda finalmente capitulou. Ele interrompeu o seu almoço e dirigiu a Barrya um ensinamento, como sempre, específico e especialmente voltado para a situação espiritual dele. Disse o Buda: Barrya, você deve praticar o seguinte: naquilo que é visto, você deverá ficar somente naquilo que é visto, pois se você permanecer somente naquilo que é visto, você não ficará com aquilo nem naquilo. Você não ficará nem aqui, nem lá, e nem entre os dois. Este é, de forma simples, o caminho dos fins das dores. Tendo instruído Barrya, o Tathagata se retirou, provavelmente para terminar o seu almoço interrompido. São palavras interessantes, mas são palavras extremamente misteriosas. E eu acho que uma das grandes dificuldades do budismo, como o professor Cícero apontou, é que nós, ocidentais, nós fomos educados e, na verdade, adestrados numa tradição filosófica e espiritual que parte de um pressuposto que nós poderíamos dizer substancialista, né? Devido ao peso da tradição filosófica grega, nós fomos então educados em acreditar que a realidade se compõe por seres autônomos, seres unos, seres indivíduos, ou seja, uma estrutura monadológica, uma estrutura unitária que vai de encontro àquilo que o Buda dizia ser um dos grandes erros da compreensão humana. O Buda, como nós sabemos, dizia que nós, cada um de nós, na realidade somos compostos por um mosaico de energias. Temos uma parte material, temos uma parte psíquica, temos uma parte volitiva. Ou seja, o budismo não referenda, o budismo não subscreve essa visão substancialista que nós, no Ocidente, desenvolvemos ao longo dos nossos 25 séculos de tradição filosófica. O Buda vai dizer que todo e qualquer fenômeno, todo e qualquer evento
possui 3 características fundamentais. Tudo aquilo que existe e que ocorre é A, insubstancial, anatman. Nenhum ser e nenhum evento possui algo em si. 2, todo e qualquer ser e todo e qualquer evento é impermanente, anitya. Tudo se modifica o tempo todo no fluxo elemental, nesse balé de elementos que não para de se organizar e se desorganizar por causa de um encadeamento causal que o Buda também desenvolve em outro importante conceito que se chama Pratitya Samutpada, a originação interdependente. O Buda, então, vai desenvolver uma visão extremamente fluida, líquida da realidade. Os elementos, então, eles se agregam e se desagregam por causa de matrizes causais, as quais nós não conseguimos vislumbrar com clareza. Insubstancialidade e impermanência. Terceira característica, a dor, o sofrimento, dukkha. Pela realidade ser impermanente, pela realidade ser fluida e pelo fato de que nem coisas nem fenômenos possuem uma certa substância, nós sofremos. E aí o Buda vem com esse seu arcabouço teórico de estratégias espirituais e numa delas, como a gente acabou aqui de ver para o infeliz Bharya, a história não vai acabar bem para o Bharya, como a gente vai ver daqui a pouquinho, ele fala o seguinte para o Bharya: Bharya, procure educar a sua visão, procure educar a sua sensibilidade para você, a todo momento, ser capaz de modular propedeuticamente a sua estrutura cognitiva para compreender a realidade como ela de fato é. Parece arcano, mas não é. Quando o Buda fala, então, para se modular propedeuticamente o seu aparato cognitivo, o Buda parece estar nos convidando para ter um certo cuidado com a realidade. Tem um verbo latino que é muito importante, o verbo colere, né, de onde vem cuidar, cultivar. Esse cuidado de si, esse cultivo, essa certa prudência existencial em relação ao mundo fenomênico é uma característica muito grande, não só do budismo, mas também de várias tradições espirituais, tanto orientais quanto ocidentais. O Buda, então, chega para Bharya, para o infeliz Bharya, e fala: Bharya, eduque o seu olhar, cultive a sua mirada, de tal maneira em que toda vez que você se debruçar sobre um certo evento, ou que você olhar para uma certa realidade, compreenda, tenha sempre à mão esses instrumentos de analítica existencial. Isso que você está vendo agora é insubstancial, isso que você está vendo agora é impermanente e isso que está ocorrendo agora é potencialmente doloroso, caso você caia no erro de se apegar a esse balé elemental que está se desfazendo e se fazendo a todo momento perante você. Ora, o Buda, ele então está nos falando claramente que a chave do budismo, num certo sentido, é uma percepção agudizada da relação estética que nós temos com a existência. Estética, então, no sentido dessa teoria da sensibilidade. O que fazer em relação ao mundo fenomênico? Essa parece ser a chave daquilo que o Buda está tentando falar para o Bharya. E eu continuo agora com a história do infeliz Bharya e vocês já vão ver por quê. Foram então palavras interessantes, porém misteriosas. O que quererá ter dito então o Buda com elas? Naquilo que é visto, permaneça somente naquilo que é visto. Um convite à atenção plena, sati. Sati é uma palavra importante no budismo. Por quê? Ela é cognata do sânscrito smrti, memória, consciência plena. O Buda, então, vai nos convidar a todo momento a criar as condições de possibilidade ideais para a otimização das nossas potencialidades psicofísicas. Nesse sentido, o que o Buda parece estar nos convidando é para que a todo momento, idealmente, nós tenhamos a capacidade de estar plenamente atento a essas 3 características existenciais que são a marca da nossa existência: dolorida, impermanente e insubstancial. Ao dar uma admoestação, então, a Bharya, o Buda cria essa tradição do cuidado, da atenção, do cultivo, desse cuidado de si. Infelizmente, o Buda não pode nos explicar agora, já que esse sutra acabou, e não pode também ser explicado por Bharya. Olha o que aconteceu com Bharya. Ao se afastar do Buda e cruzar um pasto, Bharya foi atacado por uma vaca que acabara de parir um filhote e morreu. Olha que interessante, né? Não para nós, mas para o Bharya.
O Barre, então, se encontrava numa situação existencial limite. Ele cruza a Índia inteira em busca do ensinamento soteriológico, aquele ensinamento que o libertaria da dor existencial. Ele ouve esse ensinamento e ele, logo a seguir, ele morre atingido aquilo que o Buda vai chamar de nirvana, a cessação da condição dolorida da existência. Então, o Buda, ao retornar da sua ronda de mendicância, do seu almoço, ele passa próximo do corpo de Bharya, vê aquela aglomeração, né? E, ao ver aquela aglomeração, ele procura se informar sobre o que estava ocorrendo, e, ao ver que era Bharya que estava morto ali, né, chifrado pela vaca, não sei se vaca tem chifre, mas foi atacado pela vaca, ele fala o seguinte para a comunidade, para a Sangha: Bharya havia sido um sábio que buscara ardentemente o conhecimento e havia atingido finalmente o nirvana. Bharya, então, é um exemplo, né, para todos nós em relação à busca do conhecimento. O Buda, inclusive, faz com que ele seja iniciado póstumamente para que para que lhe sejam conferidas honras fúnebres, né, como bhikshu, como monge da ordem, exatamente por esse seu anelo, por essa ânsia espiritual que atordoava tanto o pobre Bharya. Mas a morte de Bharya nos deixa, então, com um problema para resolver. O que é exatamente que o Buda estava falando em relação a esse puro olhar? O que significa olhar de forma absolutamente pura o mundo fenomênico? A hermenêutica budista, a tradição interpretativa desse sutra, vai dizer mais ou menos o seguinte: quando o Buda nos convida a prestar atenção em cada evento, o Buda está, na verdade, tentando criar uma estratégia de distanciamento em relação ao mundo da sensibilidade. Por quê? Porque, como em toda tradição ascética, o budismo desconfia muito do dado dos sentidos, né? Esses sentidos que arrepiam a nossa sensibilidade, né? Esses sentidos que nos causam tantos constrangimentos e tantas dores, para o Buda, seria o grande óbice, por um lado, a busca da espiritualidade, e, como todo grande mestre, ele transforma o fármacos de veneno em droga e em remédio. A palavra fármacos é bonita em grego, né? Significa droga, veneno e remédio. O Buda, então, vai tentar transformar o veneno do mundo fenomênico no ensinamento soteriológico, naquele ensinamento salvífico que idealmente vai nos conduzir à libertação espiritual, aquilo que a tradição chama de nirvana. Então, quando a tradição nos convida a essa analítica existencial, ou seja, quando o budismo nos convida a tentar decompor essa realidade que nós enxergamos como una, atômica, ele, na verdade, está nos convidando para que nós tenhamos sempre à mão esses instrumentos intelectuais que nos permitem decompor todo e qualquer fenômeno e todo e qualquer ser nos seus elementos constitutivos. E aí eu vou usar agora uma outra história para tentar exemplificar de forma mais nítida o que o Buda está tentando nos dizer. E eu me encaminho já para a conclusão. Melhor, monges, arrancar um olho com um ferro em brasas do que apreender os sinais particulares de objetos visíveis cognoscíveis pela visão. Esse sutra, o chamado Sutra do Fogo, o Discurso do Fogo, lembra muito uma passagem do Novo Testamento, onde Jesus fala, né, que se o nosso olhar ele nos causa mácula, é melhor arrancar o nosso olho. É interessante, né, detectar que as tradições ascéticas, as tradições religiosas que têm uma certa visão negativa da realidade fenomênica, todas elas dão uma ênfase muito grande ao olhar, a essa mirada humana, ao fato e ao modo de como nós enxergamos essa realidade. E não vai ser diferente no budismo. Um dos temas recorrentes da ampla paleta discursiva do Buda se assenta exatamente sobre os cuidados que se deve ter em guardar os canais de contato com o mundo sensível. O próprio Satipatthana Sutra, que é um sutra extremamente influente da tradição budista Theravada, ele apresenta um verdadeiro roteiro e elenco de procedimentos práticos para tutelar aquele contato com o mundo fenomênico. Convém recordar aqui a noção de atenção plena, de consciência, que fundamenta não somente aquele texto, como também boa parte das diferentes tradições meditativas budistas. A atenção,
como foi sublinhado, centrada no corpo e em suas diversas posturas e dinâmicas, a atenção na mente e em seus processos, a consciência dos elementos que constituem a experiência, todo esse leque de modalizações da nossa estrutura psíquica, em termos de uma vigilância constante sobre esse inimigo onipresente, né, o arrepio da sensibilidade, é diagramado e exaustivamente analisado em um dos mais importantes manuais da tradição do Abhidharma. O budismo ele se divide basicamente, o seu corpus canônico se divide em 3 estratos, né? O primeiro é chamado de Sutra, é discurso de Buda, é chamado Buddhavacana, é fala do Buda. O segundo é o Vinaya, são os procedimentos éticos, é a moral budista, né, que é extremamente rigoroso com monges e monjas. E nós temos também a terceira parte, o terceiro estrato, que se chama Abhidharma, né, os ensinamentos posteriores. Esse Abhidharma ele não é nem reconhecido em algumas tradições e eles são glosas e são especulações a partir do conteúdo dos sutras. Então a história que eu vou contar agora para vocês, uma outra história, está num desses textos do Abhidharma e se encontra num texto de Buda Gosha chamado o Vishuddhimagga, o caminho da pureza. E eu termino contando essa história para vocês. Lá, o caminho da pureza é mapeado e os sentidos, sempre eles, são destacados como um dos principais óbices para trilhar o caminho budista. A topografia desse caminho é exaustivamente descrita por Buda Gosha, o autor do Vishuddhimagga, e das várias passagens onde o tema da condução correta da sensibilidade é enfatizado, destacamos somente uma passagem de modo a exemplificar como se deve praticar aquele puro olhar recomendado pelo Buda ao desafortunado Bhaya. Agora, no que tange a virtude da restrição das faculdades, eu cito, ao ver um objeto visível com o olho, não se deve apreender nenhuma característica particular, nem características de homem nem de mulher, ou qualquer característica que possa ser motivo de impureza, tais como beleza, força e outras coisas. O monge deve parar simplesmente naquilo que é visto. Ou seja, nós temos aqui exatamente uma hermenêutica, uma glosa daquela história do Buda com o Bhaya, só que agora Buda Gosha vai explicitar ainda mais o conteúdo desse ensinamento. E nós chegamos ao ponto-chave aqui. Buda Gosha vai ampliar a exegese, então. Ele, o monge, não deve apreender nenhuma característica particular. Nem mão, nem pé, nem sorriso, nem risada. Os chamados particulares que compõem o mundo fenômeno. Mas por que o budismo fala que quando nós olhamos para um ser, quando nós olhamos para uma pessoa, nós devemos simplesmente ignorar os traços característicos dessa pessoa? Então, a resposta vem agora, com a história de um famoso monge chamado Mahatissa. Mahatissa um dia saiu de Chetyaprabhata em direção a Anuradhapura, que é um importante complexo monástico na ilha do Sri Lanka, né, do antigo Ceilão. Ele então foi para sua ronda de mendicância. Em direção oposta vinha uma jovem, segundo Buda Gosha, muito bem vestida e debochada, que acabara de brigar com o seu marido e retornava para a vila de sua família. Ao cruzar com o venerável, a moça, por algum motivo, deu uma gargalhada. Distraído de sua meditação, né, é importante lembrar isso, o monge budista ele tem uma série de procedimentos que ele deve seguir. Então, quando ele anda na rua, ele deve sempre olhar para o chão a uma distância de 2 metros, né, para não ser distraído pelo esse mundo fenomênico. Então, ao cruzar com a moça deu essa gargalhada, e ele, o monge, deu uma olhada para ela. O venerável levantou a sua cabeça e, ao ver os dentes da moça, que de acordo com a história eram muito feios, né, ele teve um despertar espiritual. Então, vinha lá o monge na sua meditação, a moça gargalhou, ele olhou para a moça e a moça tinha os dentes feios e ele, então, aquilo se transformou na experiência do despertar. Um despertar estético do ponto de vista da sensibilidade, mas não estético do ponto de vista da beleza, já que a moça em questão não era tão bonita, né? Bom, ocorre que assim que o monge passa pela moça, no caminho contrário vem, né, o marido dela e cruza com o monge. E o marido pergunta: venerável, por acaso o senhor não teria visto uma mulher nesse caminho? O Thera respondeu: se era homem ou mulher, eu não reparei, mas por essa estrada passou um saco de ossos gargalhando.
Além do admirável autocontrole do ancião, né, podemos agora especular acerca desse puro olhar com mais subsídios. Para tanto, seria importante retornar ao Mahasatipatthana Sutra. Esse Mahasatipatthana Sutra é um sutra extremamente popular na tradição budista do sul, chamada Theravada. O Buda, nesse sutra, vai dizer o seguinte: nós devemos a todo momento estar atentos com a nossa visão, a consciência aguda de que o nosso corpo se encontra de tal e tal maneira. Né? Nós vivemos uma vida que, segundo a tradição budista, é uma vida alienada da nossa condição originária, dessa condição idealmente, potencialmente serena que nós temos. Por não estarmos conscientes de como a realidade funciona, então, de acordo com o Buda, nós nos deixamos enredar pelas redes do mundo fenomênico. Então, o que o Buda está falando, na verdade, e que o budismo vai repetir sem cessar, é que, na verdade, a nossa condição alienada, ela se dá a um desvio epistemológico, se dá a um desvio através da forma com que nós compreendemos e nós lidamos com a realidade. Ora, como nós vimos, essa realidade com o mundo sensível, ela é fundamentalmente estética, enquanto teoria de uma sensibilidade. É por isso, então, que o Buda vai recorrentemente exortar os seus discípulos para que a todo momento eles estejam conscientes de o que ocorre com o corpo deles, com as nossas funções fisiológicas. Que a todo momento nós estejamos conscientes da nossa condição, se nós estamos sentados, se nós estamos deitados, se nós estamos andando. O Buda, então, vai frisar sempre a necessidade que nós tenhamos sempre, a todo momento, uma profunda acuidade em termos do conteúdo da nossa mente. O que é que nós estamos pensando e por que nós estamos pensando o que nós estamos pensando. E, finalmente, o Buda vai nos exortar também a todo momento a essa analítica que eu já referi anteriormente. A todo momento, então, nós devemos estar preparados para que, ao nos relacionar com a realidade, nós tenhamos um mecanismo propedêutico, ou seja, um mecanismo anterior e um cuidado, um cultivo com a forma com que nós enxergamos o mundo fenomênico. Nesse sentido, então, eu concluo. A desconstrução da identidade, da substância dos seres, anatma, como sabemos, é uma das teses cardeais do budismo. Fica nítida a possibilidade de se imaginar que a melhor forma de modalização e moderação do olhar é o esforço de incorporar a visão sensível à navalha da insubstancialidade de todos os fenômenos a partir da decomposição elemental dos fatores constitutivos da experiência. O budismo, então, vai elencar uma série de elementos e fatores que constituem a totalidade do mundo fenomênico. Existem fatores materiais, existem, como a gente viu já, fatores psíquicos, existem fatores constitutivos volitivos, e tudo isso cria uma tensão elemental que vai nos dar uma aparência de realidade, que, na realidade, por detrás dessa aparência, o que existe é esse balé elemental se organizando a partir de um princípio causal. Nesse sentido, e eu agora termino de fato, não obstante as controvérsias no ambiente doutrinário e hermenêutico budista acerca do número exato desses fatores e desses elementos, resta pacífica a necessidade de instrumentalizar recorrentemente tal arcabouço principiológico à dimensão experiencial de cada indivíduo. Parece complicado, mas na verdade não é. O que o Buda está nos convidando, então, é para que a todo e qualquer momento nós estejamos sempre alertas, conscientes com essa constituição plural, com essa constituição de mosaico. Os seres e os fenômenos, na verdade, não são seres e fenômenos. São mosaicos de energia que se aglutinam e se separam por causa, então, de uma série de nexos existenciais causais, que, do ponto de vista moral, vão ser depois compreendidos como o karma, né? Esse karma que a gente fala, meu karma é isso, meu karma é aquilo, né? É importante lembrar que quando nós, brasileiros, usamos a expressão karma, né, nós usamos ela muito mais numa modalidade semântica kardecista do que propriamente budista ou hindu, né? Esse negócio, fulano é meu karma, isso aqui é meu karma, na verdade não é exatamente o karma, né? Karma em sânscrito significa basicamente uma ação. A palavra karma vem do verbo sânscrito kur, fazer. Então, é um verbo que é muito usado no ambiente sacrificial do hinduísmo, né?
Karma é uma ação sacrificial que nós fazemos objetivando uma certa finalidade. No budismo, ela adquire uma coloração semântica mais moral. Então, por fim, esse esforço do budismo de incorporar essa analítica existencial ao projeto de suspensão da resposta sensorial imediata aos fenômenos que excitam a nossa estrutura sensível conduziria, idealmente, eu imagino, né, às condições de possibilidade de se evitar a reificação ontológica daquilo que, efetivamente, nada mais é do que uma relação interdependente de agregados elementais transitórios, insubstanciais e potencialmente dolorosos. Superar, então, essa condição alienada nossa, superar essa condição dolorosa existencial é o caminho espiritual que a tradição nos lega e eu espero, uma tradição que nos ajude não só a refletir sobre a nossa condição existencial, mas também esticar a mão para outras formas de enxergar a realidade, o que é sempre um exercício de relativismo extremamente profícuo e extremamente saudável num mundo que a cada dia se torna mais intolerante e mais fechado. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos, eu agradeço aqui o gentil convite, e sendo o Dia Internacional da Mulher, né, eu gostaria, a tradição budista, no final das palestras, aquele que profere a palestra sempre busca partilhar o mérito, os relativos méritos daquilo que foi dito em relação ao Dharma. Então, hoje eu gostaria de dedicar os méritos possíveis do que eu acabei de dizer com todas as mulheres. Eu gostaria de exemplificar todas essas mulheres para deixar aqui o mérito para minha filha, Aida, que é uma nova aurora, né? E como toda aurora, ela guarda infinitas promessas. Muito obrigado. Minhas senhoras, meus senhores, acabamos de ouvir uma aula que nos deixa realmente perplexos, porque com a nossa formação cultural eurocentrista, judaica e cristã, é muito difícil entender esse mistério do Buda, do Siddhartha, o príncipe Siddhartha, que se transformou no Buda. Mais ou menos isso, né? Isso. É importante lembrar que Buda, né, não é o nome. Buda é uma condição existencial. A palavra Buda vem do verbo Buda, que significa despertar, né? O Buda, então, é aquele ser humano que despertou. A tradição budista vai nos prometer um despertar profundo, né? Nós imaginamos que isso aqui seja a nossa vida consciente, né? Essa dimensão seria a nossa vida consciente. O Buda fala, não, não, não. Isso aqui que nós estamos enxergando é só uma forma de se enxergar erroneamente a realidade. A tradição budista, então, vai nos prometer um despertar poderoso a partir dessa própria condição nossa de vigília. Isso aqui é só uma vigília relativa. Tem uma outra condição existencial mais serena, mais saudável, mais feliz, que otimiza as nossas potencialidades, de acordo com Siddhartha. Me lembrei de Siddhartha porque é o título de um romance do Hermann Hesse. Isso, um grande livro. E que, como se vê, Buda teve uma grande influência na cultura ocidental. Aqui nessa academia nós temos um sócio correspondente que é um dos líderes do budismo no Japão. É o grupo da Soka Gakkai, mas é um grupo de um budismo diferente, que se adapta um pouco, mas ele é um líder internacional e é nosso sócio correspondente, o único sócio correspondente da Ásia. Mas, como dizia, as palavras do professor Clodomir nos deixam perplexos diante desse explorar os contornos desenvolvidos pela tradição budista em relação ao olhar, né? São aqui anotações que eu tirei daqui. Olhar, a visão correta, geralmente compreendida a partir de 4 verdades. A onipresença da dor, a detecção da sua origem, a possibilidade de superá-la, a prática do caminho para a sua superação. Basicamente, é isso que nós ouvimos, e eu gostaria de voltar um pouco ao fim da palestra dele, quando ele fala de Bahia. Quando
o venerável diz para ele: você deve praticar o seguinte: naquilo que é visto, você deverá ficar somente naquilo que é visto. Pois se você permanecer somente naquilo que é visto, você não ficará com aquilo, nem naquilo. Você não ficará nem aqui, nem entre os dois. Isto é, este é, de forma simples, o caminho do fim das dores. E essa ideia é no sentido de quase que uma lição psicanalítica, no sentido de você ficar com o peso do seu dia e não pensar no futuro, nem pensar no passado. Quer dizer, ver com os olhos do seu dia. Não é? Não sei se é exatamente isso, mas eu creio que, para uma lição aqui para o Ocidente, o Ocidente foi influenciado até no cinema, no filme O Fio da Navalha. O Fio da Navalha, que com o Tyrone Power, em que ele se converte a uma religião que não diz exatamente o que era, mas Somerset Maugham, romance do Somerset Maugham, né? O Fio da Navalha. Romance. É uma passagem de um Upanishad, Somerset né? Maugham, exatamente. Isso, Somerset Maugham. Então, nós vimos também aqui a descomposição da identidade, da substância dos seres. Como sabemos, é uma das teses cardeais do budismo. Fica nítida a possibilidade de se imaginar que a melhor forma da mobilização e moderação do olhar é o esforço de incorporar a visão sensível à navalha da insubstancialidade de todos os fenômenos a partir da decomposição dos fatores constitutivos da experiência. O fundo talvez tenha uma visão de que devemos superar o sofrimento. E o caminho do Buda é que a condição humana nos leva ao sofrimento, seja ele de que forma for. E o caminho do Buda é o caminho da superação desse sofrimento através da meditação e das suas lições. Eu gostaria de lembrar dessa última historinha que contou, justamente no Dia das Mulheres, e é uma mulher que ofende o monge, o venerável, né? E quando vem o marido dela, pergunta: viu passar uma mulher por aqui? Não, viu passar um saco de ossos. Quer dizer, na verdade, nós não podemos ser um saco de ossos. Nós temos que ter mais alguma coisa, e isso apenas pelo olhar da vida, e o olhar interior, o olhar do outro, que nós conseguimos. Só para concluir, uma pequena historinha também sobre mulheres. A história do monge que vinha com seu discípulo e andando, meditando, quando chegaram na beira de um rio, na margem de um rio. Esse rio era raso, porém com uma corrente forte. E lá estava uma mulher. E esta mulher pede ajuda para atravessar o rio. E o monge não tem dúvidas. Segura a mulher no colo, é acompanhado pelo discípulo, leva a mulher até a outra margem e deixa ela lá, quer dizer, sã e salva. E aí continuaram na sua peregrinação, andando. 3 quilômetros à frente, o discípulo vira para o monge e diz: venerável, mas o senhor tocou numa mulher, o senhor pegou uma mulher no colo, o senhor levou ela pelo margem do rio, deixou ela lá. Ele disse assim: exatamente, eu deixei ela na margem do rio. Agora você está carregando essa mulher até aqui. Bom, eu acho que não podia dizer mais nada, porque a sua palestra foi tão profunda, tão analítica, tão informativa, que nós vamos levar essas informações, esses conselhos para casa e vamos refletir sobre eles. Muito obrigado. Obrigado a todos. Bom, o nosso ciclo continua na próxima terça-feira, aqui nas 15 de março, dia 17h30, com a palestra do Frei Beto, Cristianismo, uma nova proposta civilizatória. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima terça-feira.